Beleza, pessoal? Mais um vídeo para a playlist do Peugeot 106 e aqui eu mostro para vocês como fazer a substituição das pastilhas de freio e também do kit de reparo completo das pinças. O serviço que a gente vai fazer desse lado é o mesmo procedimento do outro lado, tá? Recomendo que a gente faça esse serviço aqui em bancada, como eu estou apresentando para vocês, que a gente consegue dar mais atenção aos detalhes, de repente fazer uma pintura na pinça, uma boa limpeza. Caso vocês forem fazer somente a parte das pastilhas, sim, é um serviço um pouco mais tranquilo, é mais comum a gente fazer com a pinça instalada no veículo. Para chegar nessa condição, a gente tem que iniciar soltando esses dois parafusos aqui de fixação do conjunto, com uma chave 19 mm, soltou os parafusos e a lâmina, a pinça vai ficar travada sobre o disco, o que é bem comum, e com um pouco de dificuldade às vezes para tirar as pastilhas. O que a gente tem que fazer é comprimir, colocar o pistão de acionamento da pastilha para dentro do seu alojamento. Então você vai forçar o conjunto, a pinça aqui, ó, nesse sentido. Se você tiver dificuldades e isso não gerar uma folga entre o conjunto, aí sim você pode partir para a etapa que a gente vai fazer agora, que é a remoção das pastilhas, mas geralmente isso funciona bem. Então com a pinça solta, seja com as pastilhas removidas ou não, você vai soltar o flexível de freio nessa extremidade que é fixada lá no veículo e com ela embancada a gente vai chegar nessa condição. Como que a gente faz a remoção das pastilhas? A gente tem um clipe que segura aqui esse ponto de trava de apoio, né, das pastilhas. É bem simples para fazer a remoção dele. Vou apoiar aqui com essa madeira para ela ficar alinhada. É só puxar. Esse daqui é o clipe. Com o clipe removido a gente consegue tirar esse apoio da pastilha. É um pouco difícil geralmente de tirar ele. Aqui vai sair bem fácil, porque eu já fiz a desmontagem dele, limpeza, lubrificação de todo o conjunto. Mas talvez seja necessário você usar um martelo, bater aqui com uma chave com cuidado e deslocar ele aqui para a direita. Ele estando fora, é só a gente tirar as pastilhas. E agora a gente vai fazer a desmontagem do conjunto aqui para a troca do reparo. Iniciando aqui por esse guarda-pó. Isso aqui é só puxar ele mesmo. Aqui a gente remove essas latinhas, ó. E a gente vai remover esses pinos aqui de apoio das pinças. Nesse caso aqui, esses pinos estavam muito travados, está saindo tudo facilmente assim, porque eu já fiz toda uma limpeza, né? Mas eles estavam bem travados, o que gerava o travamento do conjunto, e a pinça ela não conseguia acompanhar o desgaste das pastilhas. Esses guarda-pó a gente vai trocar, então não tem problema a gente rasgar eles, ó, já estão ressecados. Essa sujeira aqui é do resíduo do jateamento que eu fiz nessa peça antes da pintura. Com essa parte removida de borracha, fica mais fácil a gente tirar ele daqui da base. A gente vai inserir uma chave, com cuidado para não pegar aqui, ó, onde é a pista daquela bucha, tá? A gente coloca aqui, ó, entre as duas peças e com bastante cuidado com o martelo a gente bate e gira a chave. Girou a chave, eles vão sair. O mesmo procedimento nos 4 pontos. Todos removidos. Já fiz uma boa limpeza aqui nos orifícios, uma inspeção também, vi que não tem nenhum desgaste excessivo, nenhum dano. Agora a gente vai fazer a remoção do pistão, tirar essa borracha de proteção aqui do ponto de sangria. Já havia quebrado o torque aqui com uma chave 8 mm. Esse pistão você pode tirar ele manualmente, dá um pouco mais de trabalho, ou utilizando ar comprimido. Eu vou fazer aqui com ar, coloco uma madeira aqui para apoiar. Cuidado, não deixe a mão aqui, porque isso aqui é perigoso. Pistão removido. Vou fazer uma boa limpeza. Esse sistema como um todo, ele estava bem travado. Ele tinha a característica de quando o veículo estava para parar, as rodas ficavam travadas, porque estava muito sujo, resíduo, né? Falta de substituição periódica, ó, do fluido. Então a gente vai fazer uma boa limpeza aqui antes da montagem. A gente vai substituir esse anel de vedação e é muito importante que a gente tenha cuidado no seu manuseio, principalmente utilizando ferramentas pontiagudas como essa daqui, ó, para a gente evitar qualquer dano nessa pista ou no cilindro, o que pode causar um possível vazamento.
Essa estrutura aqui, ela pode ser removida também, o que auxiliaria bastante o acesso para a gente trabalhar aqui, né? Eu estou fazendo aqui justamente para mostrar para vocês que dá para fazer dessa maneira. Caso vocês queiram remover, tem aqui um parafuso que é bem específico, ele não é sextavado, ele tem 5 faces aqui. Então isso torna o trabalho um pouco mais difícil também, você precisa de uma soquete específica. Finalizei a limpeza. É importante que a gente não utilize nenhuma ferramenta pontiaguda para não causar nenhum possível risco que pode gerar um vazamento, tá? Aqui em cima eu até passei uma lixinha, onde não tem questões de vedação, né? Passei uma lixinha bem fininha para fazer a limpeza, o restante foi tudo num pano com thinner, aqui dentro também, que é o máximo que eu consegui limpar. Ficou ainda essa mancha, mas aqui não é nenhum resíduo, isso aqui não vai atrapalhar nada no funcionamento. Aqui eu tenho o kit, que eu vou utilizar para um lado, né? O kit é composto pelos dois lados, né? Pelas duas pinças. Então eu tenho as 4 proteções aqui, o anel de vedação e o guarda-pó também aqui do pistão. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como de costume nos outros vídeos também, o link para vocês poderem comprar de uma fonte confiável esse kit. E se você está assistindo e tem outro veículo também, de repente eu deixo outros links lá de produtos relacionados. Vou deixar também da graxa que eu vou utilizar aqui nesses pinos, já vou mostrar para vocês. Enfim, todo assunto relacionado eu costumo deixar sempre na descrição aí os links para vocês. Na montagem eu não uso vaselina ou graxa ou outro fluido, eu uso o próprio fluido do sistema. Eu quero evitar de gerar qualquer contaminação ao próprio fluido, né, e a algum componente do sistema. De repente eu coloco algum produto aqui que reage com essa borracha, então é isso que eu quero evitar. Então passei o produto aqui no anel de vedação, vou fazer a instalação dele no seu alojamento. Beleza, ó. Está bem assentado na canaleta. Para a instalação desse guarda-pó, a gente pode fazer com ar comprimido, colocando a parte do diâmetro externo aqui no alojamento, posicionar o pistão aqui em frente dele e fazer o uso do ar comprimido. Com isso aqui vai se expandir e vestir o pistão, mas não é todo mundo que provém de um compressor ar comprimido, então vou fazer de uma maneira que também não é difícil, é bem manual, que é introduzindo no próprio pistão. Então, novamente, o fluido aqui é o DOT 4 do sistema, um pouco aqui no lábio dele também. Eu vou vestir primeiro aqui no pistão, deixar ele aqui um pouco na borda, e eu vou vestir agora a parte externa dele. Fixado aqui na canaleta da pinça, no diâmetro externo, agora a gente vai inserir a parte interna na canaleta do pistão. É importante nesse momento a gente fazer a inserção do pistão no seu alojamento da maneira mais alinhada possível, para a gente evitar algum dano ou que pule aquele anel que a gente acabou de colocar. Então a gente vai sentir ele aqui, ó. Se você quiser girar para ajudar a evitar, né, de morder ele. Beleza. Aqui ele já foi até o final. A gente tem que certificar que essa pista aqui, né, que a borda da borracha assentou ali na canaleta. A gente pode usar alguma fenda, por exemplo, bem fininha, ou uma ferramenta com cuidado para não rasgar o guarda-pó. Você pode fazer isso aqui, ó, para garantir que ela caia na canaleta. Por aqui, ó, eu já consigo confirmar que ela está na posição. Mas eu vou estender ele aqui novamente com ar comprimido, dessa vez com uma madeira um pouco mais espessa, para o pistão não sair por completo. E eu quero mostrar para vocês aqui. Guarda-pó na posição. Eu vou voltar o pistão lá para dentro do seu alojamento. Isso daqui vai ajudar a gente no momento de colocar as pastilhas e inserir no disco. Finalizada essa parte, agora a gente vai para a parte aqui dos pinos, onde ele tem esse movimento lateral da pinça, né? Essas canaletas aqui eu vou fazer o preenchimento com graxa, ficando aqui dessa maneira, tudo bem preenchido. Essa graxa aqui Fire Lube, lembrando, eu estou deixando o link dela na descrição do vídeo para vocês. E os pinos flutuantes da mesma maneira, também lubrificados com uma camada fina do lubrificante. Reparem que aqui a gola é menor do que aqui. Esse lado maior
fica aqui pro lado pro lado aqui das pastilhas, tá? Então a gente já está inserindo, ó. Eu estou girando, conforme eu introduzo, para tirar o mínimo possível de graxa. A instalação desses guarda-pó é bem simples, é só a gente introduzir, garantir que ele está no alojamento aqui, primeiro nesse ponto aqui na pinça. A gente empurra agora o pino flutuante, ó, e veste aqui essa canaleta dele. Aqui ele já está na posição, mesmo procedimento nas outras. Olha a condição que isso daqui fica quando está lubrificado. Perfeito. Nem se compara à condição que estava antes, que eu comentei, né? Onde isso daqui estava totalmente travado. A gente vai pôr agora essas latinhas aqui. Elas compartilham da mesma canaleta, tá? Então, se você colocar ela solta, ela sem o boot aqui, sem essa guarda-pó, ela vai ficar solta. Você colocando ela junta na mesma canaleta, ela meio que fica travada, né? Com o próprio guarda-pó. Aqui já está na posição. Agora, para a instalação das pastilhas, qual que é o detalhe aqui? É a fixação desse clipe. É importante que você garanta que ele esteja com pressão, né? Então, você vai soltar aqui, ó, garantir que ele esteja alinhado. Quando você feche ele não tem a tendência de soltar aqui, ó, de pular. Caso ele esteja, você pode dar uma forçada aqui assim, ó, para ele exercer essa força sobre ele mesmo e que ele esteja assim, ó, alinhado. Pessoal, agora falando sobre as pastilhas, eu cheguei aqui numa condição que, procurando em manuais, conversando com o pessoal, eu não achei o motivo do porquê essa pastilha estava instalada dessa maneira aqui. Voltando um pouco ali atrás, né, o serviço que eu estou fazendo aqui primordialmente é de troca do reparo. Isso porque eu estou fazendo outros serviços lá na parte da suspensão do carro, do motor, que eu mostro nos outros vídeos aqui. Então essas pastilhas já foram trocadas por outra pessoa recentemente e eu vou mantê-las, uma vez que elas não estão desgastadas, tá vendo? Elas não estão com uma medida muito abaixo do que daria para usar ainda. Mas reparem nisso, ó, da maneira que elas estavam instaladas, reparem que elas não casam uma com a outra. Ó. A parte de contato delas não tem o mesmo perfil. Então, quando é exercida a força aqui do sistema sobre elas, não bate o desenho. O que eu fiz? Eu fui tentar entender o porquê disso, né? A pessoa instalou dessa maneira, acredito que porque essa peça aqui, ela não encaixava aqui. Você ia colocar aqui, ela batia naquela estrutura. Aliás, era essa daqui, né, no caso. Essa peça aqui que eu entendo que é a correta, olha a diferença. Olha como que fica alinhado. Quando a pessoa vai instalar, essa estrutura aqui pega aqui, ó, ela bate aqui na pinça. Então o que eu fiz? Com a lixadeira eu tirei um pouquinho do material, coisa aqui de, vamos colocar aí 2 milímetros. Um desenho, tinha só uma saliência aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Eu fiz um rebaixo, não alterou nada, mal encostou aqui, ó, na parte de sacrifício da pastilha. E assim eu entendo que é melhor para o conjunto. Ela está mordendo, digamos, o disco aqui de uma maneira mais apropriada. Da mesma maneira eu fiz esse serviço na pinça oposta. Então eu fiz uma inversão, né? Eu mantive essa parte aqui e fiz a inversão dessa daqui, tá bom? Lembrando que eu só fiz isso porque ambas estão com um perfil muito próximo. Se você encontra no seu veículo uma pastilha danificada, o aconselhável é que você troque os dois jogos. Tire esse par aqui, tire também o par da outra pinça, para que você tenha um conjunto balanceado de frenagem, o veículo não tenha tendência a puxar para um lado ou para o outro. Então, esse daqui, ó, reforçando, esse aqui foi o trabalho que eu fiz em uma delas. Eu entendo que isso aqui ocorreu devido ao fabricante, de repente, fabricar essa peça aqui para esse conjunto e atender também a outros veículos. De repente não se atentou àquilo. É o que eu entendo aqui, é a maneira como eu vou fazer a instalação. Para a gente instalar os clipes aqui na pastilha, essa mola, a gente tem dois caminhos. Ou coloca isso daqui primeiro, trava, coloca as duas pastilhas, posteriormente você faz a instalação disso. Eu não gosto dessa maneira porque você tem que forçar muito essa mola para colocar aqui, você pode gerar uma deformação nela, o que vai levar ela a não ter a força que ela deveria exercer sobre o conjunto. Eu prefiro fazer dessa maneira, vestir ela aqui, já deixo ela aqui passada, ó. Insiro a pastilha, eu vou mostrar de uma aqui, o mesmo procedimento é para outra, tá?
insiro ela, a dificuldade fica no quê? Da gente ter que forçá-la aqui para baixo, ó, para baixo e para trás, para que a gente consiga fazer a inserção daquela peça ali. Esse aqui é o trabalho, mas eu prefiro que a gente faça a força, né, e faça esse serviço aqui, do que comprometer a mola para facilitar o nosso trabalho. Então, eu tô até passando um pouquinho de lubrificante aqui para ajudar a colocar. Realmente dá um pouquinho mais de trabalho, mas ó, até que foi fácil agora. Colocou a primeira, mesmo procedimento na segunda. Ela na posição, você tem que fazer esse esforço para baixo, tá? Ó. Forçar contra essa ação de mola, reparem, ó. Tem que fazer isso aqui, tá? Fazendo isso, esse esforço aqui para baixo e para cá, você abre espaço ali para você conseguir inserir esse apoio da pastilha. Beleza, tudo na posição. A gente tem que ter cuidado, caso você use um lubrificante aqui também, eu já vou até limpar. A gente tem que ter cuidado para não contaminar as pastilhas aqui. A gente vai inserir o clipe, vou aproveitar para dar um pouquinho mais de pressão nele aqui também, ó. É só passar ele nesse orifício aqui de dentro. Não tem perigo, caso você não tenha esse outro clipe aqui, ó, ele vai bater no parafuso, tá? Então, por mais que a pastilha esteja ali, ó, ele não tem nenhum perigo de escapar. Se você tiver outro clipe, quiser colocar ali, ou fazer uma amarração com a pontinha de um arame, você pode fazer uso também. No caso, não é necessário. Aqui nesse ponto de sangria, eu costumo passar sempre um pouco de lubrificante também. Isso evita corrosão entre as peças, né? E o possível travamento dele. Depois a gente vai fazer a sangria quando estiver instalado lá no carro. Aqui eu já vou mostrar para vocês que nessa condição vai ficar bem mais fácil a gente fazer a instalação lá no veículo, porque ele ainda sobra espaço. Aqui, ó, entre o disco e a pastilha, uma vez que a gente está com o pistão aqui todo retraído. Ó, reforçando que essa mola, ela tem que ficar apoiada aqui, ó. Ela não pode ficar aqui por baixo, que era a condição também como estava montada essa mola anteriormente, conforme a foto que eu estou mostrando para vocês. Ela posicionada aqui por baixo, gera o travamento das pastilhas. Elas não conseguem, no caso essa que é a móvel, né? Ela não consegue correr lateralmente, conforme vai havendo o desgaste, o assentamento dela, beleza? Então se atentem a essa condição. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que eu tenha contribuído de alguma maneira. Lembrando que a gente tem a playlist aqui no canal do Peugeot 106, dentre diversos outros assuntos e playlist também. Eu convido vocês a darem uma olhada aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo aí também, tá bom? Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, compartilhar o vídeo e deixar as notificações ativadas, tá bom? Obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço.